completar um pouco, né? Eu acho que isso foi muito construído, mas daqui para frente nós ainda temos um longo caminho para garantir esses recursos. E a nossa casa, em Caxias, ela anda junto com a casa de Porto Alegre, porque agora a responsabilidade ficou com o governo do Estado. E a partir de hoje, eu sei que o município fará esses contatos, mas nós, e aqui eu estou falando por mim, mas tenho certeza que a Câmara, como um todo, vai se empenhar para conseguir que nós garantimos que essa casa venha para Caxias. Porque desde março do ano passado, nós estamos com pedidos para uma reunião com o secretário, à época onde estava a Casa da Mulher Brasileira, que era a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos do Estado. Não tivemos retorno algum. Eu falei pessoalmente, à época, com o secretário, em 2 eventos nós tivemos oportunidade. Ele ficou de dar o retorno, não tivemos retorno algum. Quando assumiu a nova secretária, que foi uma conquista do Estado, a secretária para Políticas Públicas de Mulheres, nós também conseguimos alguns contatos, mas não conseguimos reunião. Imediatamente esse ano, quando a vereadora Andressa assumiu a PEN, já foi tentado 2 reuniões, se eu não me engano, 1 ou 2 foram transferidas, e até hoje a Câmara Municipal de Caxias do Sul, através das suas 7 vereadoras, a 2ª maior cidade do estado, não tem sido recebida pelo Estado oficialmente. Então, nós tínhamos até uma audiência pública marcada agora com o Ministério para o dia 11, nós vamos aguardar mais uns dias, mas nós vamos empenhar todos os esforços para não perdermos a Casa da Mulher Brasileira, porque o prazo é curto. Então, nós sabemos que abrir um processo de licitação não é simples, mas o Estado precisa resolver isso. Isso do ponto de vista administrativo dos próximos passos, eu acho que isso é importante a gente falar aqui numa sessão da Câmara, porque a comunidade precisa saber. Eu tive a oportunidade de fazer debate em 4 regiões da cidade, inclusive ali no São Caetano, tinha lideranças de 7 bairros na região ali, explicando o que é essa casa, qual o objetivo, o que a gente busca com ela. E, além de tudo que a vereadora Estela falou, as mulheres, não só aquelas que a gente fala muito das mortes, né? Mas aquelas que estão no início do ciclo, elas terão um atendimento mais humanizado. A gente sabe que hoje a rede de Caxias é uma das mais fortes do estado. Mesmo assim, ainda é muito pequeno. Estava assistindo esses dias uma matéria sobre a questão do estupro, que a maioria das pessoas estupradas no Brasil são adolescentes e crianças. Não são nem mulheres adultas, que pese tenha também. E as vítimas, elas não conseguem denunciar. Não chega a 20% de mulheres, de crianças, de adolescentes. Eu, como professora, já vivi isso com ex-estudantes minhas, de me contarem. Elas não conseguem denunciar porque elas têm que ir num lugar falar uma coisa, aí depois elas vão ter que falar outra, vão ter que reforçar, falar mais uma vez. Aquilo tudo acaba com a vida de uma criança, de um adolescente, de uma mulher. Então, tendo todo o atendimento num espaço único, equipe, inclusive que a gente busca, né, reforçar a equipe de psicólogas, de assistentes sociais que trabalhem o emocional, o mental dessas mulheres, é um espaço fundamental, porque mais uma vez, eu nunca vou cansar de dizer isso, só talvez quando cabe a violência, que uma sociedade que atende as mulheres, as crianças, as meninas, adolescentes, meninos também são vítimas de violência sexual. É um mínimo, é pequeno mínimo, mas tem meninos também vítimas de violência sexual, crianças do sexo masculino, né? A sociedade inteira vai viver melhor. Não é só para as mulheres. Então, acho que é uma luta bem importante e, com certeza, uma data importante para nós na cidade de Caxias e no estado do Rio Grande do Sul.
Próxima escrita, a vereadora Andressa Marques.